Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Hoje nós vamos falar sobre as relações entre o desenho e a fotografia. E eu lhe pergunto, qual relação, o que tem em comum a fotografia e o desenho? Bom, como objetivo, então, nós vamos analisar as relações entre o desenho e a fotografia e os elementos em comum que compõem estas imagens artísticas. Como assim elementos? Bom, dentro das linguagens artísticas nós vamos ter dança, música, teatro, cinema, artes visuais, que é onde se insere a fotografia e o desenho. Mas existem elementos que compõem a linguagem das artes visuais. Você lembra quais são esses elementos? Desenho ou fotografia, o que eles têm em comum? Bom, o desenho e a fotografia fazem parte das artes visuais, ou seja, tem a visão como principal forma de apreensão. Vale lembrar que as artes visuais compreendem tudo que o olho vê. Então, a escultura, o desenho, a pintura, o grafite, a gravura, as instalações artísticas, a arte urbana, tudo compreende as artes visuais. Para criarmos um desenho ou pintura, utilizamos alguns elementos chamados elementos de composição. Por exemplo, linha, cor, textura, ponto, entre outros. Mas a linha e a cor é o que nós de cara vamos utilizar sem questionar. A linha ela é necessária para fazer os traços, para dar a forma àquilo que você quer expressar, e a cor você vai fazer uso dela para expressar-se, né? Também para dar vida ou não, dependendo da proposta do trabalho que você está criando. E para criarmos uma fotografia, é possível também utilizarmos esses elementos. Então veja, o que difere a fotografia do desenho? A fotografia ela é digital ou analógica e ela é tirada, ela passa a existir a partir de reação de elementos químicos a partir de um aparelho. O desenho ele é criado a partir da propulsão humana, se eu posso assim dizer, ou seja, eu utilizo o lápis, né, para poder construir um desenho. Já a fotografia ela vai necessitar de outros aparatos que não um lápis, né? Ou seja, vai fazer uso de outras tecnologias, mas ela vai ter também os elementos, os mesmos elementos que os desenhos vão utilizar. A linha, a cor, a forma, o ponto. Então isso tudo vai estar em comum na fotografia e no desenho. Olha só, observem a imagem ao lado. O que vocês conseguem visualizar nessa imagem fotográfica? As linhas principais, usar as linhas principais na composição de fotos conduz os olhos de quem vê a imagem para onde você gostaria. Ou seja, veja, aqui o trabalho de linhas, a composição das linhas nessa imagem fotográfica vai conduzir você a olhar diretamente aonde o fotógrafo quer que te chame a atenção, né? Quer que te conduza a ideia da imagem fotográfica. Então as linhas, ela vai ser um elemento principal na composição dessas fotos. Olha aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês também, tá? Então, ao compor uma fotografia, o fotógrafo ele vai observar a linha do horizonte, as linhas dos elementos que estiverem ao redor, paredes, pessoas. Isso tudo, vejam a imagem ao lado, né? Veja que temos dentro dessa imagem fotográfica muitas linhas. Então você veja, aqui eu tenho flechas que indicam as direções dessas linhas. Aqui nós temos as linhas na vertical e na horizontal. Observem como elas compõem todo o quadro e eu lhe pergunto, é importante para a distribuição dessa imagem fotográfica? Então veja, o fotógrafo ele não vai simplesmente
fotografar uma imagem, o fotógrafo artístico? Ele vai pensar na composição das cenas. E dentro dessa ideia de composição, ele vai organizar os elementos. A organização das linhas é fundamental para que a gente entenda a ideia do fotógrafo. Olha só, observe como Tarsila do Amaral utiliza a linha em suas obras. Você lembra da Tarsila do Amaral? Artista plástica importantíssima no cenário da arte moderna no Brasil. Você lembra da Semana de Arte Moderna de 22? Ela não estava na Semana de Arte Moderna de 22, mas compõe um grupo que vai ser importante para esse momento histórico no cenário artístico brasileiro. Ela era pintora, veja como a primeira imagem dela possui predominantemente linhas curvas e sinuosas, e a segunda vai trazer mais linhas retas. Vou dar aí 1 minuto para vocês observarem essas imagens. E aí, galera, conseguiram observar? Na primeira imagem nós temos um cartão postal da Tarsila de Amaral, pintado em 1929, e no segundo nós temos uma pintura dela em 1924. Todas as duas são temáticas, se vocês forem observar, né? Uma é na cidade, que nos observa um pouco da modernidade chegando na cidade, e a outra é no campo, um cenário mais rural, certo? E aqui em cima da árvore nós temos a figura de um gato, e veja que numa ela vai trabalhar com linhas mais sinuosas, até mesmo devido à natureza. A natureza ela vai trabalhar com essa ideia de, ela é sinuosa, ela não oferece... Se você for observar, a natureza não oferece linhas totalmente retas, né? E aí na segunda nós vamos ter linhas retas na sua imagem, visto que ali nós temos a mão do homem, a interferência do homem sobre a sociedade nas construções arquitetônicas, como nós podemos observar. Qual das duas imagens você gostou mais e o que você pensa quando você observa essas imagens? É interessante fazer esses questionamentos, porque assim a gente começa a construir uma ideia acerca do trabalho do pintor, do trabalho do artista, ou seja, o que ele quer muitas vezes você não compreende, mas você tira suas conclusões a partir das suas vivências. Outro elemento de composição que podemos encontrar, tanto em desenhos quanto em fotografias, é o enquadramento. Ele diz respeito à posição do objeto no papel ou na fotografia. Você sabe o que é um enquadramento fotográfico? Será que ele é extremamente importante para o jogo fotográfico, para a criação de uma imagem fotográfica? Aquela imagem fotográfica que eu mostrei há pouco tempo, do menino dentro de uma espécie de barracão, será que ali existe um enquadramento, existe um ângulo? Além de se preocupar com as linhas da imagem, também tem ali a preocupação com o todo, que nós vamos chamar de enquadramento? Bom, observe o HQ ao lado. Observem como ele está estruturado. Como está organizado cada cena. Veja que cada quadrinho desse oferece uma cena, né? Cada imagem dessa nós vamos chamar de cena. Veja que em cada parte da história temos uma ênfase diferente nos elementos desenhados, certo? Aqui a gente tem só uma parte do quarto, aqui nós já vemos um pouco mais do quarto com uma personagem, certo? Aqui a gente tem a personagem mais aproximada, aqui nós temos o que pode ser um monstro, e aqui depois nós temos de novo um ângulo, um quadro,
uma imagem da menina que estava assustada, fechando os olhos, e aqui nós temos de novo o monstrinho, veja. Bom, no primeiro quadrinho, destaque para a janela. No segundo quadrinho, vemos o quarto inteiro. No terceiro quadrinho, ênfase na personagem. Veja, isto tudo nós vamos chamar de enquadramentos. Enquadramentos é o nome que se dá à forma em que você vai visualizar a cena, seja de qualquer local, quarto, cozinha, sala, na rua, né? Em qualquer lugar. A gente vai chamar de enquadramento. Então nós temos aqui, ó, um plano mais aproximado, aqui um plano mais distanciado, que nós podemos chamar de plano geral ou plano aberto. Vamos chamar de plano aberto, que a gente vê o quarto um pouco maior, não o quarto todo, mas uma boa parte do quarto. Aqui nós temos de novo um plano mais aproximado, que eu posso até chamar de meio primeiro plano, porque eu pego da cintura para cima da mocinha. Aqui eu tenho de novo um plano aberto para mostrar todo um outro personagem que entra para a história. E assim vai a história, e assim vão os enquadramentos. Veja, um plano mais aproximado, aqui de novo um plano mais aberto. Então a gente vai chamar essas organizações, essa organização do espaço dentro do quadro, de enquadramento, para que a gente possa entender melhor a história, como ela está sendo contada e o que a gente quer que apareça. Se eu quero que apareça só o rosto da menina, se eu quero que apareça só o pé do monstrinho. Então a gente vai chamar de enquadramento esses focos diferenciados. A mesma ideia vai se dar no cinema e nas fotografias. Eu vou pedir agora para que vocês façam nossa primeira atividade de hoje. Quais elementos há em comum entre desenho e fotografia? E eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Quais elementos há em comum entre desenho e fotografia? Utilizamos alguns elementos chamados elementos de composição, por exemplo, linha, cor, textura, ponto. Olha, no cinema tem uma preocupação também com o enquadramento, com a forma como a cena vai aparecer, e a gente chama isso de fotografia. Olha que legal! Então, no cinema nós temos a direção fotográfica que vai se preocupar sim com o enquadramento. Dentro desta ideia também vão se organizar estes mesmos elementos, a forma como vai aparecer os objetos. Então vai haver toda essa preocupação também com essa ideia de linhas, com essa ideia de forma, textura, a cor. Então não vai se diferenciar muito. Então, cinema, fotografia e desenho são três linguagens que casam e todas pertencentes às artes visuais. Olha, observe a composição com os variados enquadramentos, como cada foto nos traz uma ideia diferente. Eu vou pedir agora que vocês observem, vou dar um minuto aí para vocês observarem as fotografias que vêm na sequência, para você pensar um pouco a respeito sobre essa ideia de enquadramento que eu venho conversando com vocês. Eu já volto. E aí, galera, conseguiu observar? Olha, na primeira foto aqui, eu tenho aqui um plano aberto, né? Eu mostro todo o personagem na cena. Essa mesma ideia eu posso trabalhar como fotografia, que é uma fotografia, mas também posso trabalhar essa mesma lógica para o cinema. Então, se você é uma pessoa que gosta de pensar filmes, ou se você está pensando em ser um cineasta, tá aí já uma das primeiras coisas com que você vai aprender a se preocupar quando você for filmar. O enquadramento, ou seja, como você quer que a história apareça na cena, na câmera, na tela. E aqui, a forma como você escolher é a forma como vai determinar que o público perceba o que o personagem está sentindo, pensando, né? O que ele vai conseguir mostrar, o que ele está fazendo. Olha aqui nós temos um primeiríssimo plano, que é quando você está bem perto do rosto do personagem, e aqui mostra ele lendo. A câmera talvez se pegasse agora do lado oposto, só o livro, fizesse ali um take só do livro, nós iríamos ter um plano close-up, ou um plano detalhe, que é quando está bem pertinho de algo que você quer fazer, mostrar, frisar, né? E aqui, ó, a gente pode chamar isso aqui de plano geral, porque daí eu estou mostrando todo o ambiente onde o personagem está. Ele está um pouco mais distante, certo? Mas a ideia aqui é mostrar para o público aonde o personagem está, ou seja, aonde acontece a história. E aí, para a fotografia também posso seguir essa mesma ideia, como também posso seguir essa mesma ideia no cinema. E vocês viram lá na HQ que isso também vai poder, essa regrinha pode ser utilizada dentro da ideia de desenhos. Veja que legal! Vamos então agora para mais uma atividade? A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre as relações entre desenho e fotografia. Nada muito difícil de anotar. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer as anotações? Nessa aula, analisamos as relações entre o desenho e a fotografia e os elementos em comum que compõem estas linguagens artísticas. E de quebra, falamos um pouquinho sobre o cinema. Olha que legal! Eu espero que você tenha gostado e até breve!